E aí, pessoal, tudo bom? Espero que sim. Vamos para mais uma aula, mais uma semana, continuando de onde a gente parou na semana passada. Então, sem perder tempo, vamos lá. Nessa aula, a gente vai falar sobre o Renascimento, tá lá no capítulo 6 do nosso livro, e a gente vai começar vendo as mudanças que o Renascimento trouxe para a Europa. Então, a gente vai ver onde esse movimento se inicia, o que ele foi e de que maneira ele mudou a Europa. Então, só para a gente relembrar algumas coisas. A gente viu lá no fim da Idade Média o renascimento comercial, graças às cruzadas, que traz o comércio para a Europa, que faz circular moeda e que eventualmente leva ao surgimento das cidades. Cidades voltam a ganhar destaque e teve um grupo que se deu melhor com essa questão do comércio, foram os italianos. Eles tiveram grande destaque no comércio de especiarias devido à sua proximidade com o Oriente e com sua localização geográfica. A Itália ela tem fácil acesso ao mar, o que permite que as navegações possam ir até a Europa. A gente falou numa aula anterior que a Itália ela faz ali um domínio sobre a passagem do mar Mediterrâneo, então as outras nações da Europa elas agora têm dificuldade de utilizar a passagem ali do mar Mediterrâneo, que está próximo ali da Itália. Então, graças a isso, a posição geográfica da Itália, que permite que ela tenha fácil acesso ao mar, e também a sua proximidade por terra também ao Oriente, facilita com que a Itália seja um dos países que mais vai se desenvolver com o renascimento comercial e com o surgimento da burguesia. Então, como a gente tem estudado, conforme os anos foram passando, o comércio se desenvolveu, as cidades cresceram, a burguesia foi ficando cada vez mais rica, o dinheiro ganhou mais importância dentro da Europa e os estados nacionais surgiram, os seus governantes, os reis, a partir desse processo, com o apoio da burguesia, e agora que eles estão no poder, eles vão aumentar ainda mais os seus próprios poderes. Então isso tudo foi para a gente relembrar mais ou menos a nossa situação que estava acontecendo lá na Europa. Sobre o Renascimento, ele vai ocorrer inicialmente na Itália, justamente pelos fatores que a gente acabou de falar, posição geográfica, ter se desenvolvido mais com a questão do comércio. Então, na Itália vai surgir o Renascimento e ele vai ser difundido pela Europa, o que significou um retorno aos ideais do mundo greco-romano, uma valorização da antiguidade clássica. Então, as pessoas elas não queriam mais seguir o estilo de vida que elas tinham na Idade Média, elas não queriam esses valores medievais. Então, elas começam a resgatar valores e tradições de períodos da história que elas acham interessante. E elas vão buscar essa inspiração principalmente na Grécia, no período que a Grécia estava se desenvolvendo, estava no seu auge com os filósofos. Então, o surgimento do pensamento filosófico na Grécia, valorizar essa questão das ideias que surge na Grécia, também a questão romana, trazendo todos esses aspectos juntos, a arquitetura, a valorização do pensamento, a literatura, tudo isso estava em grande destaque na Grécia e em Roma. Então é isso que eles buscam trazer de volta. Se tem a ideia de que na Idade Média foi um período que não se produziu nada. Quando as pessoas desse período do Renascimento olhavam para a Idade Média, ou seja, para os anos que passaram há algum tempo, eles não viam nada de interessante sendo produzido, o que não é verdade. Porque analisando em retrospecto hoje a Idade Média, a gente tem, principalmente na questão da arquitetura, um destaque bem importante. Mas esses caras que acabaram de passar pela Idade Média, eles não viam nada a se destacar nesse período, então eles queriam uma nova valorização, novos valores e costumes. Então eles buscam isso na Antiguidade Clássica, principalmente na Grécia e em Roma. E aí, falando mais um pouquinho dos fatores que permitiram que a Itália fosse o berço do Renascimento, ou seja, o lugar onde se iniciou esse movimento. Intenso desenvolvimento comercial das cidades devido ao monopólio do Mediterrâneo. Então foi o que a gente falou. A Itália, em determinado momento, passa a ter um monopólio do mar Mediterrâneo, um mar que passa ali diretamente ao sul da Itália. Então esse mar tinha ligação direta com o Oriente, que era onde eles buscavam as especiarias. Então a Itália, tendo o domínio sobre esse mar Mediterrâneo, não permitindo que outras nações da Europa passassem, faz com que ela lucre bastante, enquanto as outras nações da Europa vão ter que buscar outra alternativa para realizar esse comércio com o Oriente. A gente vai ter também o desenvolvimento
e a ascensão da burguesia. A gente viu como a burguesia surgiu, como ela se desenvolveu e como a Itália cresceu muito com o comércio, consequentemente, a burguesia também cresceu bastante. Então a burguesia italiana se tornou muito forte e muito influente. O urbanismo e a disseminação do luxo, ou seja, os italianos em específico, eles vão começar a ter uma preocupação em desenvolver suas cidades, em tornar suas cidades mais belas, mais bem estruturadas, cidades luxuosas para que a população tenha uma boa qualidade de vida. Então as cidades italianas vão se destacar nesse período como uma das melhores e mais bonitas de toda a Europa. Influência da cultura grega através do contato com o Oriente. Quando Roma cai, a parte oriental do Império Romano, que ficava lá onde hoje é a Turquia e onde na época era Constantinopla, ela estava sendo fortemente influenciada pelos gregos. E como a Itália estava fazendo esse contato direto com o Oriente, ela acaba tendo contato com alguns aspectos gregos, e isso agrada muito a Itália e faz com que ela queira adotar alguns desses costumes. E talvez o principal de todos eles, o mecenato. Vai ser uma prática exercida por burgueses e príncipes italianos de financiar artistas para aumentar o poderio das cidades e o prestígio pessoal. As cidades italianas, elas vão se desenvolver tanto que vai começar uma corrida, uma disputa para ver qual cidade italiana é mais desenvolvida. Isso entre as próprias cidades italianas. Os italianos estavam disputando qual cidade tinha as melhores pinturas, qual cidade tinha os melhores artistas, qual cidade era a mais bonita na questão de arquitetura. Então eles começam a financiar artistas. Uma grande família, uma família muito rica, ia buscar artistas talentosos, ia financiar esse cara, ou seja, pagar eles, para que eles pudessem trabalhar e fazer suas obras e melhorar a cidade, deixar a cidade mais bonita. Fossem pintores, fossem escultores, fossem arquitetos, todos esses caras estavam com grande prestígio, porque a burguesia e famílias ricas, famílias nobres da Itália, queriam esses caras para deixar a cidade delas mais bonitas. E aí a competição faz com que as cidades elas cresçam e se desenvolvam na questão artística cada vez mais. Além disso, numa questão mais minimalista, dentro das cidades haviam diversas famílias nobres e burguesas. E aí essas próprias famílias, elas brigavam e disputavam entre si esse poder artístico. Então, dentro de uma cidade, várias famílias estavam disputando essa questão, porque era uma questão de prestígio social. Se a família X financiasse um artista muito bom, muito famoso, ela ia ganhar prestígio, ela ia ficar mais famosa dentro da cidade. Então, enquanto as cidades também tinham essa disputa, famílias dentro de uma só cidade também tinham essa disputa artística. Era uma disputa para prestígio social e para aumentar o poderio das cidades. Um dos principais pontos de crítica dos homens do Renascimento à cultura medieval era na questão do teocentrismo. A gente viu isso algumas aulas atrás. O teocentrismo é que o mundo está centrado em Deus, e esse era um conceito muito presente na Idade Média. A mentalidade das pessoas na Idade Média era justamente essa, voltada para a questão religiosa. Então a gente viu que as produções elas eram voltadas para a questão religiosa, seja literária, seja as pinturas, seja as esculturas, tudo isso era voltado para a questão religiosa. E esse era um grande ponto de crítica das pessoas do Renascimento ao que acontecia na Idade Média. Eles queriam que existissem produções artísticas, literárias, obras, quadros, pinturas, esculturas, livros que não fossem ligados à igreja, que fossem só para o entretenimento. O que não acontecia na Idade Média. A Idade Média era muito restrita quanto a isso. A vida da pessoa deveria ser voltada para a igreja e para Deus. Enquanto que esse é um grande ponto de crítica dos renascentistas. E aí, esses caras do Renascimento vão defender uma nova ordem de valores, o antropocentrismo. Então, na Idade Média a gente tinha o teocentrismo, que era Deus no centro do mundo, ou seja, todas as questões giram em torno de Deus. E aí, no Renascimento, a gente vai ter o antropocentrismo, ou seja, todas as coisas giram em torno não de Deus, mas do homem. Então, antropocentrismo, o homem no centro. O que não significa que eles vão abandonar a questão religiosa. Não, eles continuam sendo religiosos. Eles só pensam que as coisas não precisam ser totalmente voltadas para a questão religiosa, não precisam ser totalmente voltadas para a igreja. É possível que haja produções não religiosas. É possível criar
coisas que não estejam necessariamente ligadas à igreja. E como a gente falou que esses renascentistas buscavam muita inspiração na Grécia, essa ideia do antropocentrismo já estava presente muito antes, centenas de anos antes, lá na Grécia. E a ideia do antropocentrismo era levar o indivíduo a refletir sobre sua ação, porque o homem deixa de ser espectador e passa a ser o protagonista de sua história. Na Idade Média, se justificava a maioria das coisas como determinado, ou seja, se você nasceu um camponês, isso foi determinado por Deus, você não tem escolha, você só tem que aceitar. Se você é um nobre, é porque Deus quis, você tem que aceitar. A igreja dizia que era a ordem natural das coisas. Se aquele cara é rei, ele é rei por ordem divina. Então, não adianta questionar. Então, essa era a mentalidade da Idade Média. A pessoa tinha que se conformar com a situação dela. Ela não poderia questionar isso. Questionar a situação social dela era questionar Deus. Então, por isso que surge essa questão do espectador. Ou seja, a pessoa não tem domínio sobre sua vida. Ela está só observando as coisas acontecerem. Mais ou menos esse é o pensamento da Idade Média. Agora, com o Renascimento, o homem se torna o protagonista da sua história. Então, ele pode decidir o que ele quer ser. Ele não precisa estar preso a essa ideia de predestinação. Ele pode começar a pensar por si próprio, ele pode começar a tomar as próprias decisões, ele pode começar a fugir dessa ideia pregada pela Igreja da Idade Média de que tudo era determinado e não adiantava fazer nada. Então, o Renascimento vem para quebrar isso. Eles querem dar ação ao homem, fazer o homem pensar, fazer o homem começar a refletir sobre sua vida e agir sobre ela, não apenas aceitar como um espectador, como alguém que só assiste. E aí, no Renascimento, a valorização da razão ganha destaque, já que na Baixa Idade Média as ideias estavam atreladas à igreja. Mais ou menos tudo que eu já falei até agora. Com o Renascimento vai se começar a valorizar as ideias, o pensamento, a razão, o homem pensar por si próprio, já que quando na Baixa Idade Média as coisas estavam atreladas à igreja, tudo estava atrelado à igreja. Agora, com o Renascimento, eles começam a quebrar essa ideia. Não que eles estejam renunciando à igreja, não é isso que aconteceu. Mas eles estão valorizando a ação do homem pensar por si só e não seguir cegamente o que a igreja diz. Durante a Idade Média, apenas alguns padres e monges e outros religiosos sabiam ler, porque não era considerado importante para o homem comum. Na Idade Média, a vida do homem comum deveria ser voltada para a salvação, ou seja, ele deveria fazer as coisas que a igreja dizia para que ele fosse salvo e fosse para o céu. Todo o pensamento do homem medieval era voltado para servir a igreja, para assim ter a salvação. Com o Renascimento, vai-se começar a valorizar a vida material, as posses, os bens, ainda mais com o surgimento da burguesia, que está muito rica e, especialmente nas cidades italianas, está desenvolvendo essas cidades, desenvolvendo material para deixar tudo mais bonito e artístico. No finalzinho da Idade Média, a produção literária, ou seja, os textos escritos, os livros escritos, vão ganhar esse caráter humanista. Eles vão começar a falar de questões que não são religiosas, fortemente influenciado pela filosofia e pelo estudo dos clássicos desenvolvido nas universidades, ou seja, as universidades vão começar a estudar a filosofia lá da Grécia Antiga, vão começar a analisar textos deixados pelos filósofos gregos e tudo isso vai influenciar para que a produção literária ela deixe de ser religiosa no finalzinho da Idade Média e passe a ser humanista. Com o Renascimento, isso só vai se aprofundar ainda mais. Eles vão começar a estimular cada vez mais as produções que não pertencem à igreja, são produções voltadas para pesquisa ou para o entretenimento. E aí uma das obras mais famosas desse período é a Divina Comédia, escrita por Dante Alighieri, um italiano, que constitui um extenso poema narrando a viagem do próprio Dante pelo inferno, purgatório e paraíso. E ao longo dessa jornada, ele encontrava diversas figuras históricas e faz reflexões com elas sobre fé, razão, religião, ciência. Então, é um livro que, apesar de estar tratando do assunto que a igreja tratava, a questão da salvação, do inferno, do paraíso, ele trata de uma forma mais aberta, sem estar preso à questão religiosa. E o nome Divina Comédia não é porque era uma comédia, mas comédia era como eram chamadas as produções. Então, não é uma comédia, é um texto bem extenso, é bem interessante. Mas ao fazer isso, o Dante, ele acaba enfurecendo muita gente na igreja, porque ele está tratando de um assunto que está ligado à igreja, a questão da salvação, mas ele não está fazendo isso de um jeito religioso, ele está fazendo isso de um jeito filosófico, de um jeito humanista. Então, a Divina Comédia do Dante vai causar muito
muita dor de cabeça para ele por parte da igreja. A igreja não vai gostar que isso tenha acontecido. Ela até aceitava que produções humanistas fossem feitas, já no finalzinho da Idade Média. Mas essa produção do Dante, ela trata de uma questão religiosa, uma questão que a igreja pensava que deveria ser abordada por ela de uma forma humanista, para valorizar o pensamento, para valorizar a ciência, para valorizar a razão. Então, a igreja não vai ficar muito feliz com essa história do Dante e a Divina Comédia. Mas isso era só o começo. Com o fim da Idade Média, o Renascimento vai se desenvolver cada vez mais e muito mais produções humanistas vão surgir pela Europa. Finalizamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado, entendido, tenha ficado tudo claro. Se não, dúvidas, perguntas, sugestões, enviem, por favor, tá bom? Então, até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.